Bem-vindo ao canal Momento com Deus. São Cristóvão, santo padroeiro dos motoristas e dos viajantes. Considerado um mártir cristão, São Cristóvão foi morto na região da Lícia durante o reinado de Décio, imperador romano do século III. Igrejas e mosteiros foram nomeados em sua homenagem a partir do século V. Apesar de ser um dos santos mais populares do mundo, muito pouco se sabe ao certo sobre sua vida. Provavelmente a fonte mais importante da historicidade de São Cristóvão é uma inscrição em pedra publicada por Louis Duchesne em 1878. A pedra do tamanho de 2 por 1 metros foi encontrada nas ruínas de uma igreja na antiga Calcedonia, construída e consagrada em honra ao martírio de São Cristóvão. A inscrição diz o seguinte: com Deus foi lançada a pedra fundamental do martírio de São Cristóvão na terceira indicção no mês de maio de 449 d.C. sob o consulado dos ilustres florentios Romanus Protogenes e Asturius sob o imperador Teodósio II e bispo Eulalios de Calcedonia. Mas foi mandada construir pelo venerável camareiro Eufêmido, e a consagração realizou-se no final da quinta indicção no mês de setembro de 452 d.C., no dia 22, sob o consulado dos ilustres Esporácio e Herculano. Conforme o arqueólogo alemão Karl Maria Kaufmann. A construção desta igreja, erguida em honra de São Cristóvão, durou de maio de 449 a 22 de setembro de 452, onde ocorreu a sua consagração e dedicação. Os nomes das personalidades mencionadas, os cônsules, do bispo Eulílio, são conhecidos da história do Quarto Concílio Ecumênico, que se reuniu durante o período de construção no mesmo terreno ao qual pertence nossa inscrição, em Calcedonia, 451. Teodósio II morreu 2 meses após o início da construção. As inscrições da igreja comemoram o Cubicularius Eufemius, muitas vezes o fundador ou construtor como arquiteto ou líder de construção. O calendário tridentino da Igreja Católica permitia a celebração de São Cristóvão no dia 25 de julho, apenas em missas privadas. Esta restrição foi removida mais tarde. Apesar da Igreja Católica ainda provar a devoção a ele, estando entre os mártires romanos venerados em 25 de julho, ela removeu seu dia festivo do calendário católico de santos em 1969. Na época, a Igreja declarou que a celebração não era de tradição romana, tendo em vista sua adesão tardia, por volta do ano de 1550, e limitada ao calendário romano. A Igreja Católica argumenta que quase nada de histórico é conhecido sobre a vida e a morte de São Cristóvão, embora quase nada não signifique absolutamente nada, apesar de várias lendas serem atribuídas a ele. A mais popular se origina da Legenda Áurea, uma compilação de histórias de santos do século XIII. Com as descobertas de Matteo Paranicas e Louis Duchesne, negar a figura histórica real de São Cristóvão é um completo absurdo. Lenda de São Cristóvão. Um rei pagão em Canaã na Arábia, através das preces de sua esposa teve um filho a quem batizou de Reprobus, Roferus, dedicando-o ao deus Apolo. Adquirindo tamanho e força extraordinárias com o tempo, Reprobus resolveu servir apenas aos mais fortes e bravos. Em sua busca por tais indivíduos, ele acabou servindo a um rei poderoso e a um indivíduo que alegava ser o próprio Satanás, mas acabou por achar que faltava a coragem a ambos, uma vez que o primeiro temia o nome do diabo e o último se assustara com a visão de uma cruz na estrada. Em seguida, ele encontra um eremita que lhe educou na fé cristã, batizando-o. Reprobus se recusou a jejuar e a rezar para Cristo, mas aceitou a tarefa de ajudar as pessoas a atravessar um rio perigoso, no qual muitos haviam morrido ao tentar fazer a travessia. Certo dia, Reprobus fez a travessia de uma criança que ficava cada vez mais pesada, de tal maneira que ele sentia como se o mundo inteiro estivesse sobre os seus ombros. Após a travessia, a criança revelou ser o Criador e o Redentor do mundo. Daí provém o nome Cristóvão, que significa aquele que carrega a Cristo. Em seguida, a criança ordenou a Reprobus que fixasse seu bastão na terra. Na manhã seguinte, apareceu no mesmo local uma exuberante palmeira. Este milagre converteu muitos, despertando a fúria do rei da região. Cristóvão foi preso e, depois de um martírio cruel, decapitado. A análise histórica das lendas de São Cristóvão sugere que Reprobus, Cristóvão, viveu durante o período de perseguição aos cristãos do imperador Décio ou do imperador Diocleciano, e que ele foi capturado e martirizado pelo governador da Antioquia. De acordo com o historiador David Woods, os restos mortais de Cristóvão foram possivelmente levados para Alexandria por Pedro I, onde teriam sido confundidos com os do mártir egípcio São Menas.
Veneração e padroado. São Cristóvão. A lenda de São Cristóvão, de origem grega, provavelmente teve início no século VI. Em meados do século IX, já havia se espalhado pela França. Originalmente Cristóvão era apenas um mártir e, como tal, é registrado nos antigos martirológios. A passagem simples sobre sua vida logo deu lugar a lendas mais elaboradas. A ideia vinculada a seu nome, primeiramente entendida no sentido espiritual, como é aquele que carrega Cristo no coração, foi tomando um sentido mais literal por volta dos séculos XII e XIII, se tornando o principal feito do santo. O fato dele ser frequentemente chamado de grande mártir pode ter dado origem à história de que possuía estatura enorme. O rio e o peso da criança podem ter sido acrescentados como maneira de identificar as provações e lutas de uma alma que tem sobre si o jugo de Cristo neste mundo. Antes da canonização formal de São Cristóvão no século XV, muitos santos eram proclamados divinos por aclamação popular. Isto significa que os processos de canonização de então se davam de maneira muito mais rápida, mas muitos dos santos eram baseados em lendas, na mitologia pagã ou até mesmo em outras religiões. Em 1969, a Igreja Católica examinou todos os santos de seu calendário para ver se realmente havia evidências históricas de que eles existiram e viveram uma vida de santidade. Nesta análise, a Igreja concluiu que havia pouca evidência de que muitos santos, incluindo alguns muito populares, existiram de fato. Cristóvão foi um dos santos cuja vida teria sido baseada em grande parte em lendas, e assim sendo, teve seu nome retirado do calendário agiológico. Alguns santos, como Santa Úrsula, tiveram suas vidas consideradas tão lendárias que seus cultos foram completamente reprimidos. Cristóvão, por sua vez, teve seu culto restrito a calendários locais. Cristóvão sempre foi um santo muito popular, sendo reverenciado especialmente por atletas, marinheiros, barqueiros e viajantes. Ele é reverenciado como um dos 14 santos auxiliares. Seu padronado é vasto, sendo mais conhecido por assuntos relacionados à viagem. Oração a São Cristóvão. Dai-me, Senhor, firmeza e vigilância no volante, para que eu chegue ao meu destino sem acidentes. Protegei os que viajam, a todos, e a dirigir com prudência, e que eu descubra a vossa presença na natureza, nas rodovias, nas ruas, nas criaturas e em tudo aquilo que me rodeia. São Cristóvão, protegei-me e ajudai-me nas minhas idas e vindas a saber viver com alegria, agora e sempre. Amém. Bem-vindo ao canal Momento com Deus. Bíblia Católica toda em áudio, orações, histórias de santos católicos, igrejas do Brasil e muito mais. Inscreva-se em nosso canal no YouTube. Vídeo todos os dias.